Olá, tudo bem? Deus abençoe você e sua família. Estamos aqui para trazer uma mensagem que nós vamos falar sobre... Você sabe o que ocorreu nos períodos das 7 igrejas? Quais foram os eventos que ocorreram perante cada período de igreja? Porque na verdade, lá na Ásia, né, naquela época lá dos discípulos, existiam lá 7 cidades. E essas 7 cidades, Deus escolheu 7 delas. Tinha várias igrejas lá, mas Deus escolheu 7 para representar a sua igreja durante os períodos que ocorrem desde quando surgiu a igreja. Aí cada período de igreja foi marcada por alguns eventos que foram ocorrendo durante a evolução do tempo. Então, cada período de igreja ocorreram algumas coisas que o Evangelho, quando foi estabelecido na terra, quando Jesus formou a primeira igreja, eu quero falar isso, na formação da igreja, que a formação da igreja ocorreu no primeiro século, por volta ali do 4º animal, do capítulo 7 de Daniel. O 4º animal se refere a Roma. Então Jesus fundou a sua igreja no período de Éfeso. E o que foi que ocorreu nesse período de Éfeso? Nós vamos falar só de alguns tópicos de cada período de igreja, porque não dá para falar tudo, porque o tempo também não dá, a internet só permite 30 minutos. Então, no período de Éfeso, surgiu ali a igreja, no período do ano 31 ao ano 100. Quando Jesus formou ali os discípulos, foi ensinando, teve seu ministério, né? Falando ali nas 70 semanas, Jesus teve uma semana, né? A semana que ele foi batizado no ano 27, na metade da semana o ungido morreu no ano 31, e a semana se completou no ano 34, né? A última semana das 70 semanas com a morte de Estevão. Então, quando Jesus morreu, no ano 31, ele morreu no período do mês de Nisan, que existiam 3 festas do calendário judaico, dos judeus, existiam 3 festas. Então Jesus morreu na Páscoa, no dia 14. No dia 15, era a festa dos pães ázimos, Jesus descansou. E no dia 16, eram as festas das primícias, Jesus ressuscitou. Então, na 4ª festa, na festa do Pentecostes, foi quando Jesus foi entronizado no santuário celestial, na parte santa do santuário, porque ele ficou ali na parte santa, quando ele morreu e ressuscitou, ele subiu ao céu e ficou na parte santa do santuário celestial por mais ou menos mais de 1800 anos, na parte santa do santuário celestial. Então, nesse período aí, ele inaugura o santuário celestial como nosso sacerdote, como nosso mediador. Está em 1 Timóteo 2, verso 5. Jesus é o nosso mediador. Então, na terra, aconteceu, quando ele foi automaticamente entronizado no santuário celestial, ocorreu na terra, se foi o que aconteceu? A explosão da pregação do Evangelho através da chuva temporã derramada pelo Espírito Santo. Ali foi quando surgiu a igreja e começou agora a pregação do Evangelho. No primeiro século, começou a pregação do Evangelho. Onde foi que Jesus fez o juízo aí? Começou o juízo aí no ano 31? Não tem como, né, irmão? No ano 31, Jesus estava na parte santa do santuário. Ele não podia exercer juízo nenhum. Vamos ser muito claros, vamos ser honestos com o Evangelho de Cristo e com a sua palavra e com seus ensinos. Esse período da igreja aí, a igreja dos apóstolos, era o período da igreja pura, um período muito lindo do Evangelho. A pureza, o Evangelho sendo pregado pelos apóstolos. Após a morte de Jesus, ali no ano 31 até o ano 100, marcou a igreja de Éfeso, uma igreja pura. Aí surge então a segunda igreja,
a igreja de Esmirna, que foi do ano 100 ao ano 313. O que ocorreu com a igreja de Esmirna? Esta igreja permaneceu pura, defendendo as verdades de Cristo, e esta igreja sofreu uma perseguição muito forte pelo imperador esqueci até o nome do imperador agora, deixa eu ver aqui no óculos, Diocrécio. A igreja de Esmirna sofreu uma perseguição muito ferrenha com o imperador Diocrécio. Esse foi o pior imperador para a igreja de Esmirna. Ele perseguiu esta igreja por 10 anos. Isso você pode ver aí no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Mas essa igreja de Esmirna permaneceu fiel aos princípios de Deus, aos ensinamentos de Jesus e glorificou o nome de Jesus. Ok? Passando o período da igreja de Esmirna, surgiu a terceira igreja, o período da terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Foi do ano 313 a 538. O que essa igreja de Pérgamo representa? Representa a igreja foi exaltada. Por que a igreja foi exaltada? Porque representa a igreja do imperador. Foi quando Constantino se converteu ao cristianismo, entre aspas, né? Dizendo ele que se converteu. Então, chegou um momento que ele baixou o primeiro decreto, a lei dominical. Isto ocorreu no dia 7 de março do ano 321. Ali começou então, ele fez então o casamento do paganismo com o cristianismo. Ele fez o casamento. A igreja que era pura, a igreja que estava ali intacta com a verdade, houve uma mistura aí. Quando a igreja do imperador foi exaltada, acabou a perseguição. Parou a perseguição. Por que parou a perseguição? Constantino observou no evangelho que poderia ser um grande negócio. E aí surgiu a ideia de igreja e Estado. A política e a religião juntas. Começou agora um negócio extraordinário. E quando a igreja foi exaltada, acabou a perseguição, passou a entrar então a heresias dentro da igreja. Ele trouxe do paganismo para o cristianismo a heresias. Quais delas? Adoração de imagem, a santificação do domingo, né? No Império Persa, lá tinha uma tribo chamada Mitraísmo, que eles adoravam o sol. Tinha Nimrod, o deus sol, e tinha também esqueci o nome do outro agora, filho do sol. Filho do sol, quem é esse filho do sol? Está no livro de Oséias, Ezequiel. Ezequiel 8 fala desse filho do sol, que é Ezequiel capítulo 8, vamos ver aqui. Ezequiel capítulo 8. Tamuz. Tamuz era o filho do sol. Nimrod, deus sol. Semíramis, a deusa da lua. Então o povo, que se diz o povo de Deus, passaram a adorar outros deuses. Aí Constantino também colocou o dia 25 de dezembro, que era o dia do deus Sol de Tamuz, comemoração de Tamuz, o deus Tamuz. Aí ele passou a colocar como o aniversário de Jesus.
no dia 25 de dezembro. Aí todos os cristãos que santificam o domingo, né? As religiões pagãs e não pagãs, o cristianismo apostatado, inclusive as igrejas passaram a comemorar o dia 25 de dezembro como o aniversário de Jesus. Na verdade, o aniversário de Tammuz. E Deus não se agrada de nada disso. Deus não se agrada de nada disso, dessas pessoas que trazem esses costumes pagãos e ficam bebendo desses vinhos aí de Babilônia. Vamos ver na palavra do Senhor, onde ele que fala isso, meu Deus? No livro de Oséias. No livro de Oséias 4, verso 11. Oséias, onde é que está Oséias? Oséias, meu Deus. 4, verso 11. O livro de Oséias 4, verso 11, o que é que Deus fala? Vamos lá. Oséias 4, verso 11. Deus disse: o meu povo está perdendo o juízo, porque anda bebendo muito vinho. Está aqui, Oséias 4, 11. O meu povo está perdendo o juízo, porque anda bebendo muito vinho. E em Sofonias, capítulo 1, verso 8, Deus disse: o Senhor disse: naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Sofonias 1:8. Todos que seguem costumes pagãos não agrada a Deus e vai prestar conta a Deus. Então o evangelho, que foi um evangelho puro, passou a ser deturpado, começou a mistura dos ensinos pagãos infiltrado dentro da igreja. No período do terceiro século, ao quarto século, ao período da igreja de Pérgamo. Por isso que Deus pede para nós examinar sua palavra, no livro de Oséias 4, verso 6, onde ele diz: meu povo perece por não examinarem as escrituras, porque muitos vinham de Babilônia, como diz aqui no livro de Oséias 4, verso 11, está infiltrado dentro do evangelho agora. E Deus quer salvar o seu povo. E Deus não muda. O evangelho é o mesmo. Todos os ensinamentos de Jesus têm que ser baseados na Bíblia e no espírito de profecia. Ele fala isso por intermédio do profeta Isaías, capítulo 8, verso 20. A lei e o testemunho têm que andar juntos. Aí um povo não quer estudar, quer ir em conversinha de A e de B, não examina a Bíblia, porque o evangelho não muda, porque Cristo não muda. Ele é eterno. A sua palavra também é eterna. Agora, sabendo que o evangelho está sendo deturpado, sim. Isso é uma realidade. Então, precisamos examinar as escrituras. Tá? Então, saindo da igreja de Pérgamo, entrou agora o período da igreja de Tiatira. Esse período ocorreu no ano 538 a 1517. O que foi que surgiu nesse período da igreja de Tiatira? O poder papal surgiu aqui nesse período, a supremacia papal, a primeira supremacia papal da Idade Média, e ela jogou a verdade de Deus por terra. Passou a colocar a santificação do domingo, a imortalidade da alma, começou a aplicar algumas doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, passou a perseguir o povo de Deus através das inquisições romana, espanhola, valdenses, ignotes, albigenses e etc, etc. E milhões de cristãos foram presos. A Bíblia foi um livro proibido, eles proibiram a Bíblia nesse período da Idade Média, e começaram um bocado de aberrações, de ensinamentos errados, tradições, começaram a treinar um bocado de coisa aí, né? Pagamento de indulgência, e etc, etc, muitas perseguições. Foi um período terrível, um período da igreja de Tiatira.
Tiatira. Perseguiu os cristãos, a lei de Deus, jogou por terra todos os ensinamentos de Jesus, pisou e começou agora uma bagunça na terra, uma escuridão total. Aí tinha 2 anjos lá em Daniel 8, verso 13, fica perguntando, um pergunta para o outro, até quando vai continuar essa imundícia, essa dureza, essa situação terrível, que a palavra de Deus está sendo pisada, jogada por terra, até quando vai durar isso? O anjo pergunta para o outro lá em Daniel 8, verso 13. Aí é quando surgem agora os reformadores. A reforma protestante através dos reformadores, encabeçado por Martinho Lutero, John Wycliffe, João Hus, João Calvino, Guilherme Farel, Húrio Zwinglio e etc. Teve muitos outros aí. Esses são os cabeças que começaram uma reforma protestante contra o papado no período da Revolução Francesa. No período da Revolução Francesa, que começou em 1789 e terminou em 1798, quando Napoleão Bonaparte deu ordem ao seu general Berthier, que foi à Itália, lá em Roma, e prendeu o Papa Pio VI, levando para Valência, na França, onde ele ficou preso por 2 anos e morreu aos 82 anos. Está na história, pode pesquisar que está lá. Então, nesse período da igreja de Sardes, que foi de 1717 a 1798, esse é o período da igreja de Sardes, que representa o século XVII, quando aconteceu a reforma protestante, tá? Encabeçada, como eu falei aqui, por Martinho Lutero, que ele descobriu uma Bíblia acorrentada. Ele era monge, um alemão, e ali ele começou a descobrir a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, e o Espírito Santo começou a dar entendimento a ele, e aí ele entendeu o que era a verdade, e começou uma reforma protestante na igreja de Wittenberg, na Alemanha, defendendo ali as 95 teses, que a igreja romana cobrava pagamentos de indulgências, uma série de aberrações, e Martinho Lutero, encabeçado nessa reforma, começou aí uma reforma protestante, né? Que terminou exatamente em 1798, na Revolução Francesa. Voltamos agora para outra igreja agora, a igreja de Filadélfia. Chegando no período da igreja de Filadélfia, que começou em 1798 e terminou em 1844, o período da igreja de Filadélfia. O que foi que aconteceu nesse período da igreja de Filadélfia? Aconteceu a queda papal, a besta do mar, a primeira besta, a supremacia papal da Idade Média, que foi derrubada nessa Revolução Francesa, no período da igreja de Sardes, a Revolução Francesa, que culminou agora com o surgimento da igreja de Filadélfia em 1798. Nessa mesma data, cai a besta do mar e surge a besta da terra, os Estados Unidos, que representa a besta da terra. Ela surgiu também em 1798. Em 1798, foi um momento extraordinário no período da igreja de Filadélfia. Foi um momento mágico para a pregação do Evangelho. Foi um momento mágico para a pregação do Evangelho. Por quê? Porque nesse período aí de Filadélfia, Deus revelou, através do anjo, né, para João, uma porta aberta. Está em Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia,
escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abriu e ninguém pode. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Esse período aqui, que João vê uma porta aberta, essa porta aberta que João vê, se representa a porta do Santíssimo. Que este é o período que Jesus revela para João, após a queda papal. Não tinha, a Bíblia era um livro proibido até 1798, no período da igreja de Sardes. Quando surge a igreja de Filadélfia, em 1798, então é o período que a besta do mar caiu, Roma, o poder papal caiu, e a Bíblia, que era um livro proibido, a partir dessa data em diante, a palavra de Deus foi exaltada. Porque quando o Papa Pio VI cai do cavalo, ficou livre. E Deus agora usa Guilherme Miller, nos Estados Unidos, pregando a mensagem do juízo que viria. Ele também usou José Wolff, na Europa, Eduardo Iven, na Inglaterra, e Manuel Lacunzo, na América do Sul. Homens que não se conheciam e pregavam a mesma mensagem em várias partes do mundo, apontando, anunciando o juízo. A porta aberta, que ele está mencionando aqui em Apocalipse 3, verso 7, representa a porta do Santíssimo. A porta que ele fecha quando ele sai do santo e entra no Santíssimo para dar início ao juízo celestial, a purificação do santuário celestial que viria. Então, quando surge a igreja de Filadélfia, foi um momento maravilhoso na pregação do Evangelho, um momento lindo em que a palavra de Deus foi exaltada, especialmente o sábado, os 10 mandamentos, a Arca da Aliança, que é mencionada em Apocalipse 11, verso 19, a palavra de Deus foi exaltada. Porque não existia a Bíblia. A partir da igreja de Filadélfia, começou agora o surgimento da palavra de Deus, a liberdade da palavra de Deus e poder pregar o Evangelho livre, que antes era proibido pelo Papa. Com a queda papal, surge a igreja de Filadélfia. As únicas duas igrejas que não recebem repreensão é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Ambas recebem elogios. Nenhuma dessas duas igrejas recebeu repreensão. Todas as outras foram repreendidas. A primeira não, a primeira foi meia igreja pura. Mas as outras receberam repreensão. Ninguém gosta de ser repreendido, né? Mas aqui na igreja de Laodiceia, Jesus faz uma grande repreensão sobre a condição da igreja de Laodiceia. Então esta igreja de Filadélfia foi um momento maravilhoso para a pregação do Evangelho. E quando ele aponta a porta, essa porta aí, a porta do juízo, simbolizando o juízo que viria, onde ele chama João em visão, sobe aqui, Apocalipse 4, verso 1, ele chama João, sobe aqui, e João sobe e vê a sala do juízo, Apocalipse 4, verso de 1 a 4, vem explicando ali o trono de Deus, mais 24 tronos ao redor do trono de Deus, mostrando ali a corte celestial, que começaria em 1844. Então, 1844 já é o período da igreja de Laodiceia. Então, esse período da igreja de Laodiceia, Deus faz uma repreensão nesta igreja. O que representa Laodiceia? Peraí. Primeiro, juízo significa povo de Deus, né?
O juízo, Laodiceia significa juízo. Povo de Deus, né? Laodiceia. Laodiceia. O povo do juízo. 1844. Ponto. Então, vamos ver aqui, Deus faz uma advertência sobre esta igreja. A condição de Laodiceia. Nós estamos falando alguns tópicos das características de cada igreja. Apocalipse 3, verso 14, diz o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. A igreja, essa testemunha fiel e verdadeira é Cristo, por qual Deus criou todas as coisas por intermédio de Cristo. Por intermédio de Cristo. Verso 15. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios, nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece o nosso caráter. Deus sabe tudo sobre nós. Ele diz: eu sei que vocês são frios, eu sei que vocês não são nem frios e nem quentes. São mornos. Frio nem quente. Está em cima do muro. Isso não agrada a Deus. E Deus está dando uma repreensão aqui. Decida. De que lado você quer ficar? Que evangelho você quer defender? Que evangelho você está defendendo? O de Cristo ou os ensinamentos dos homens? Se decida. A condição de Laodiceia é essa. Um povo morno. Não tem firmeza. Se apertar mesmo assim, irmão, você conhece esse ensinamento assim? Por exemplo, esse ensinamento que eu estou apresentando aí. Que o diabo está usando um aí, dizendo que eu estou pregando, falando mal da igreja. Tudo que eu estou pregando está aí na internet, está no Face, está tudo registrado aí. Então esse diabo que está usando, essa pessoa que está me acusando aí, dizendo que eu estou pregando, falando mal da igreja, tudo que eu estou pregando está na internet. Agora eu pergunto, qual a mensagem que eu estou pregando que não está de acordo com a Bíblia? Para desmascarar esse diabo que está aí me acusando, fazendo mal conversa para me destruir. Isso é obra de Satanás, irmão. Porque o que eu estou pregando está na internet. Pega lá o assunto e traz para mim. Ô irmão, esse aqui está errado. Pega lá. Por que eu estou pedindo para eles trazerem? Não traz. Agora ficam por trás acusando. Isso é covardia. Isso é coisa de Satanás. Coisa de espírito imundo. Falando pelas costas. Covarde. Isso é um covarde. Salmo 101, verso 5. Deus diz que vai destruir todos os covardes, aqueles que falam pelas costas. Verso 16. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou vomitá-los da minha boca, diz o Senhor. Porque são frios, são mornos e frios, são mornos. Então vou vomitar da minha boca. Vai ser excluído, irmão. Ele está pedindo para você tomar uma decisão, se firmar com Cristo, se firmar com a sua palavra, sair de cima do muro. Porque a condição de Laodiceia é uma igreja morna. Mas você tem que estudar, irmão, você tem que examinar a Bíblia, para não ficar nessa condição de mornidão. Se decida. Eu estou decidido a seguir a palavra de Deus. Vocês dizem, somos ricos e estamos bem de vida, e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Esta igreja tem um arsenal da verdade. Tudo, a doutrina perfeita, porque tem tudo a ver com o caráter de Cristo. Mas o que é que está errado? Que Deus está repreendendo aqui? Porque o povo não está praticando os seus ensinos. Não está praticando a sua vontade. Lembra do que está escrito em Sofonias 1, verso 8, Oséias 4, verso 11, onde ele diz que o seu povo está bebendo muito vinho. Quando ele fala lá no livro de Isaías, capítulo 1, verso 3, que o boi conhece o seu dono, mas meu povo não me conhece, porque não pratica, não aceita os ensinamentos de Jesus. Está estranhando os ensinamentos de Jesus. Mornidão. Isso é ruim demais. Verso 18. Portanto, aconselho
que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Quando se fala aqui, portanto, aconselho que compre de mim ouro puro. Deus está falando do metal precioso, que precisa ser purificado. Quando se fala de metal precioso, é o caráter, é a sua pessoa. Está falando das pessoas que precisam lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essas vestimentas brancas representam a justiça de Cristo que é imputada em nós. E o colírio aqui representa o Espírito Santo, que nos dá entendimento, que nos mostra a verdade, que faz nós tomar a decisão de praticar a verdade. Quando se fala de lavar as vestiduras do sangue do Cordeiro, precisamos ser lapidados. Está encerrando aqui por causa do horário, estou encerrando já. Mas que Deus abençoe. Esta é a igreja de Deus. Mas é uma igreja morna. Essa igreja é o tempo do fim. Esse balanço que eu fiz aqui dos períodos das 7 igrejas. Que façamos reflexões. Que tomamos decisões de ser verdadeiros. Porque o evangelho está sendo deturpado. O evangelho de Cristo não muda. Por isso que ele pede para você examinar. Não deixe que ninguém venha deixar você ser enganado. Estude a palavra de Deus. Não deixe ninguém enganar você. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.